Multiplicadas. Eu sou Tiago Muniz, você está no canal Princípios Bíblicos para uma Vida Vitoriosa. No vídeo de hoje vamos apresentar a vida do profeta Daniel, o homem amado no céu. Estava na Babilônia, mas o coração em Jerusalém. Um profeta judeu de origem nobre, levado cativo em sua mocidade, tornou-se um homem da alta posição nos impérios babilônico e medo-persa. Nasceu na cidade de Jerusalém por volta do ano 624 a.C. Fazia parte da nobreza, era formoso de aparência, sábio em ciência e entendido no conhecimento. No ano 605 a.C., com aproximadamente 18 anos de idade, foi levado cativo com outros jovens para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Deveriam ser ensinados de acordo com as letras e línguas dos caldeus, para que após 3 anos fossem escolhidos os melhores para viver diante do rei. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel e seus amigos tiveram seus nomes trocados por nomes que faziam menção aos deuses da Babilônia. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Daniel propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei, e juntamente com os seus amigos preferiram comer legumes. Daniel deixou claro para aqueles homens que eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. O rei pôde até ter tirado Daniel da sua terra, da sua família, mas não havia retirado a fé do seu coração. Os jovens estudavam, mas quem acrescentava-lhe o conhecimento era o Senhor, e tornaram 10 vezes mais sábios que os homens que haviam na Babilônia. E a Daniel Deus deu o entendimento em visão e sonhos, e passaram a servir ao rei no palácio. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito, e convocou os seus sábios e feiticeiros e pediu-lhes que dissessem o sonho e dessem a interpretação. Nenhum dos sábios e feiticeiros conseguiram dizer o que o rei havia sonhado. Então o rei fez um decreto que todos os sábios deveriam morrer. Quando Daniel soube do decreto, chamou seus amigos para orar e pedir que Deus desse a revelação do sonho e a sua interpretação. Deus ouviu o clamor dos jovens e deu a revelação a Daniel. Daniel conta o sonho ao rei e dá a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor glorificou ao Deus de Daniel e o colocou como governador sobre a província da Babilônia, assim como o chefe dos sábios, e exaltou também os 3 jovens amigos de Daniel. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho. Chamou a todos os magos e feiticeiros do reino, porém não deram a interpretação. Daniel interpreta o sonho, e na mesma hora a palavra se cumpriu na vida do rei. Após a morte de Nabucodonosor, seu neto Beltesazar assume o trono juntamente com seu pai Nabonido. Este não conhecia a Daniel, pois mantinha uma vida dissoluta de depravações e bebedice. Fez uma festa e provocou a ira de Deus ao tomar vinho nas taças que foram trazidas de Jerusalém e eram consagradas ao Senhor. Na mesma hora em que ele profanou ao Senhor, apareceram dedos escrevendo na parede. Daniel interpreta a escrita e transmite o decreto de Deus para a vida dele. E naquela mesma noite, o rei Beltesazar morreu. Agora um novo império assume, e o governante Dario resolve estabelecer 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes. Daniel era um desses príncipes. Daniel se destaca sobre todos, pois tinha o espírito de excelência. Então eles planejaram matá-lo, procurar alguma brecha, porém Daniel era íntegro.
Descobriram que Daniel tinha uma vida de oração e desde a sua mocidade ele orava 3 vezes ao dia. Aqueles homens tiveram a ideia de fazer com que Dario criasse um decreto que durante 30 dias ninguém deveria orar a outro Deus a não ser para o rei Dario, e se alguém fosse pego fazendo o contrário, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei gostou da ideia de ser aclamado e assinou o decreto. Daniel soube do decreto, mesmo assim ele foi para o seu quarto e, como de costume, ele buscou a Deus em oração com a janela aberta para Jerusalém. Ele cria na promessa de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36. Quando o cativo orasse em direção de Jerusalém, o Senhor dos altos céus o ouviria e lhe restituiria. Quando aqueles homens souberam que Daniel estava orando, levaram a notícia ao rei, e como ele tinha selado com o anel, não pôde voltar à sua ordem. E Daniel foi lançado na cova dos leões. No dia seguinte, o rei foi até a cova e perguntou com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te livrou? E disse Daniel: O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, porque ele viu que eu sou inocente. O rei mandou que trouxesse a todos os homens que conspiraram contra Daniel e os lançou juntamente com suas mulheres e filhos na cova dos leões. O rei fez um decreto que todos devessem temer e tremer diante do Deus de Daniel, porque ele é vivo e o seu reino não terá fim. Nos capítulos 7 a 12 do livro de Daniel, escreve suas próprias profecias e visões que predizem principalmente o triunfo do reino messiânico. Em Mateus capítulo 24 e 15, Jesus cita as profecias de Daniel devido à sua autenticidade. Daniel também foi citado por Ezequiel em Ezequiel 14:14, ao lado de Noé e Jó, devido à sua integridade. Daniel é citado em Hebreus capítulo 11, verso 33. Pela fé fecharam a boca dos leões. Daniel nos ensina que é possível manter nossas essências, independente de onde estivermos. Que devemos buscar a Deus independente da situação, que não podemos deixar que as pressões externas mude nossas convicções internas, que Deus pode fazer um homem prosperar mesmo na terra da aflição, que tudo o que devemos fazer deve ser feito com excelência. Quando somos fiéis a Deus, o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.